precisamos experimentar o descanso de Deus. Nós, crentes, desde o domingo passado, estamos sendo advertidos de que há terríveis perigos que assolam o nosso coração, baseados na incredulidade, na descrença, no descuido com o coração, que podem nos levar ao mesmo tipo de cansaço que o mundo tem vivido. Por isso, nesta noite, meus irmãos, nós somos levados a continuar a nossa meditação de domingo passado, sobre o melhor descanso que nós encontramos apenas no Senhor, e pela fé, cuidando os nossos corações, para que não sejamos incrédulos, e não sejamos devastados pela incredulidade, pela descrença, como já fomos advertidos no domingo passado. No domingo passado, quando expusemos o restante do capítulo 3, os irmãos se lembram que a exposição do texto começa ali a pensar informações importantes do Salmo 95. Quando Davi fala da condição do povo no deserto, sendo tragado pela incredulidade, a incredulidade levando-os ao ciclo terrível da descrença, que pode levar até a apostasia. E ali foi-nos dito, por exemplo, que eles começam com um resmungo, com uma murmuração, são levados posteriormente a uma situação de conflito, até que de fato estejam em ampla rebelião contra Deus, numa expressão clara de condenação do negativismo no meio do povo de Deus. Por isso que a alegria tem sido algo tão proclamado na Escritura como sendo um aspecto distintivo do crente. Meus irmãos, e aqui a exortação começa primeiro do pastor desta igreja, ao pastor desta igreja, passando pelos seus presbíteros, diáconos e todos os membros. Cuidado com a murmuração de vocês, cuidado com o negativismo de vocês, sendo mais específico, cuidado com o pessimismo de vocês. Em determinadas horas é melhor que se calem do que sejam pessimistas, porque a ligação que nós vemos deste povo israelita no deserto, dentro de um ciclo que começa com o pessimismo, e não com uma alegria abundante, com um otimismo cheio de vigor, é justamente deste pessimismo que eles vão à murmuração, e da murmuração aos conflitos, e dos conflitos até a rebelião e o confronto com Moisés. É um reflexo do cansaço do mundo sendo trazido para dentro da igreja. O cansaço do apóstolo Paulo, que nós acabamos de mencionar, ele não durou muito. Bastou que Tito chegasse e ministrasse a eles aquilo que vem da parte de Deus para tratar e confortar o seu povo, que Paulo e seus cooperadores reentraram nesse descanso. Por isso nós estamos num momento crucial do ano da vida desta igreja. Nós teremos na terça-feira aqui uma reunião de lideranças da nossa igreja, conselho, a junta diaconal, os departamentos, todos reunidos para discutirmos o planejamento de trabalho da nossa igreja para o próximo ano. E é preciso ter o cuidado de que não venhamos para cá na terça com o cansaço do mundo, mas que venhamos para cá com o descanso do Senhor. Que venhamos para cá não movidos pelos enfados do mundo, sejam pelos efeitos das lutas externas, ou movidos pelos medos internos, mas venhamos aqui baseados no descanso do Senhor, para projetar com fé um grande ano para a vida desta igreja. E nós temos algumas lições preciosas que gostaríamos de abordar a respeito deste texto. Aqui o texto ele nos apresenta este descanso que é exigido dos crentes, a partir de três aspectos importantes a respeito dele, há três coisas ou verdades importantes. A primeira, a natureza deste descanso. A segunda, o meio para este descanso. E finalmente, em terceiro lugar, nos é trazido aqui, meus irmãos, o ministério do descanso. Como esse descanso se torna contagioso no meio do povo de Deus.
Vejamos em primeiro lugar a natureza do descanso. De início o texto ele nos expõe claramente que esse descanso aqui é um descanso divino. A sua fonte é encontrada em Deus. E o exemplo do descanso do próprio Deus é fortemente trazido para o texto, para que nós entendamos que é um padrão do próprio Deus, que é dado pelo próprio Deus, como sendo Ele a fonte, para que o seu povo, o seu próprio povo tenha descanso. O versículo 3, meus irmãos, ele nos fala precisamente desta fonte. Ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O ponto do verso 3 ainda é de advertência, pelos mesmos tons de advertência dos versículos anteriores no final do capítulo 3. Ou seja, de que, por não estarem crendo e confiando no Senhor, eles não teriam aquilo que era do Senhor. Para deixar claro que o descanso é de Deus. Somente da parte do Senhor Deus nós encontraremos esse descanso. O capítulo 3, versículo 11 deixou isso muito claro, de que eles não teriam descanso. Os rebeldes, os apóstatas, aqueles que estavam sucumbindo à descrença e à incredulidade, aqueles milhões de israelitas que viveram perambulando 40 anos no deserto e só sabiam resmungar, serem pessimistas, duvidarem das promessas de Deus. Eles não entraram na terra prometida, a eles não foi dado o descanso de Deus. E Deus está deixando claro que não é uma coisa que está por aí disponível, mas é um descanso divino. Só Ele, o Senhor, pode dá-lo, porque é uma coisa que pertence a Ele próprio. Por isso as expressões no nosso texto e no texto anterior são: o meu descanso, o seu descanso, o seu descanso. Nos versículos 3, capítulo 3, verso 11, capítulo 3, verso 18 e no capítulo 4, verso 10. O ensino, meus irmãos, é o mesmo desde o domingo passado. O descanso tem Deus como a fonte, pertence a Ele e não pode ser dado sem Ele. Então nós precisamos reconhecer Deus como a fonte desse descanso. E se nós reconhecemos Deus como a fonte desse descanso, nós não teremos dificuldades de entender que Deus é o provedor do descanso. E assim nós estaremos começando a corrigir um problema muito sério da nossa mente e dos nossos pensamentos. Para começar, em termos das muitas falhas religiosas que nós vemos por aí. As pessoas estão procurando em falsos deuses, estão buscando em ídolos, estão buscando em falsas religiões o descanso, o alívio desse cansaço terrível do mundo. Espero que esteja claro para você até aqui o que se trata esse cansaço do mundo. É o cansaço que você sente do seu trabalho, as irritações que você tem com o seu chefe, todas as coisas que te causam angústia, peso, seja ora enfado, em outros momentos realmente uma condição angustiada, por conta de todas as coisas quebradas nesse mundo pelo pecado. Até mesmo as dificuldades que você tem para lidar com sua esposa, com seu marido, com a desobediência dos seus filhos, até o trânsito, que nos cansa, nos irrita, nos desanima. Tantas coisas
São tantas coisas, Paulo descreveu algumas aqui para a gente. O descanso destas coisas tem sido buscado de muitas maneiras. Férias. Tem gente que idolatra férias, as férias do meu sonho. Ai, como eu queria dinheiro para passar as minhas férias na Disney, porque se eu passasse férias na Disney, eu iria me descansar de todas as coisas que o mundo me provoca. Engano. Terrível engano. Férias até descansam o nosso corpo, mas não descansam as dores da nossa alma. Você pode ir para Porto de Galinhas, você pode ir para Miami, você pode ir para a Suíça, você pode passear nas ruas de Veneza, você pode pegar 30 dias numa gôndola em Veneza, que sua alma não vai entrar em descanso das coisas que o mundo te impõe. Sabe por quê? Porque nenhuma destas coisas podem dar o que somente Deus pode dar. Ele é a fonte, Ele é o provedor de descanso. Nas palavras, e daqui a pouco a gente explica um pouco mais, nas palavras de Paulo a respeito da chegada de Tito, ele atribui à chegada de Tito e às palavras de Tito o descanso que foi dado aos corações dele e de seus colaboradores. Mas ele atribui à graça de Deus, à operação de Deus, usando Tito como instrumento, como a fonte do seu descanso. Paulo sabia que apenas por parte de Tito o descanso não viria. Às vezes, nós poderíamos pensar, se eu pudesse encontrar aquela minha amizade, aquele meu amigo ou minha amiga, se eu pudesse pelo menos ter aqui o meu parente comigo, eu seria mais feliz. Engano. Terrível engano. As pessoas, elas não foram feitas para representarem para a sua vida aquilo que Deus representa. Ninguém, nem nada nesta vida e neste mundo pode oferecer o que somente Deus pode oferecer. E meus irmãos, nós precisamos entender que falsos deuses e falsas religiões não podem oferecer o que não têm. Coisas não podem oferecer o que não têm. Miami, por mais incrível que seja, a Disney, por mais incrível que sejam, eles não podem oferecer o que não têm. E eles não têm alívio para a sua alma. Eles não têm descanso para a sua alma. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse convite que ele faz, nenhum outro pode fazer. É isso que talvez você não tenha entendido até este ponto da sua vida cristã. Ninguém, absolutamente ninguém, e nem nada nesta vida e neste mundo podem oferecer alívio para os cansados e sobrecarregados, senão aquele que os convidou a este alívio. Qualquer religião pode oferecer estas coisas, mas não entregarão, porque só o Deus vivo e verdadeiro pode oferecer isso. Primeiro, o próprio Deus em si, em suas três pessoas, porque é o único que está em paz. Todo o mundo, todas as outras coisas, criadas por Deus, Satanás, seus demônios, este mundo e as pessoas caídas, e mesmo os crentes, eles lutam em suas quebras, promovidas pelo pecado. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão intocados do pecado. Só eles estão em paz. Só neles há shalom, a ordem. Todo o resto está afetado pelo cansaço, pela sobrecarga do pecado. Nós ainda, apesar de já começarmos a experimentar o alívio das nossas dores,
ainda temos que lidar com elas. Meus irmãos, esse mundo pode nos deixar ansiosos ao extremo, à beira do desespero, levando pessoas a agitações e a incertezas que podem consumi-las como se fossem o pior tipo de câncer, fazê-las agonizar, pensar sobre o fim de todas as coisas de uma maneira falha, terrível. Os próprios crentes, eles podem testemunhar e experimentar a hostilidade crescente contra os caminhos de Deus, de tal maneira que lhes sejam produzidas dúvidas, dúvidas de todos os tipos, como de que tipo de mundo nós estaremos falando para os nossos filhos daqui a um tempo. Qual será a vida dos nossos filhos daqui a um tempo? Uma coisa que parece ser uma certeza para todos nós é de que será um mundo pior do que o mundo que foi entregue a nós e o mundo que viveram nossos pais. E tudo isso acaba por nos consumir e fazer-nos chegar ao ponto de ter a iniciativa descrita pelo salmista Davi no Salmo 55, versículos 5 e 6, quando ele diz: temor e tremor me sobrevêm, e o horror me oprime. E eu disse: ó, que eu tivesse asas de pombas, pois então eu voaria para longe e descansaria. Comentando estes versos de Davi, Spurgeon disse que eles são a descrição perfeita da mentalidade escapista, que é completamente movida por um desejo vão. Spurgeon diz: olha, nós somos muito aptos a expressar esse desejo vão. Diante do cansaço que o mundo impõe, diante das lutas que o mundo impõe, é tolice querer ter asas como pombas e de águias para ir para bem longe, porque, meus irmãos, se há uma coisa certa a respeito do que poderíamos fazer com as tristezas dos nossos corações trêmulos, é de que estas asas, estas fugas, elas não sabem nada sobre descanso. Até mesmo voar para longe seria algo extremamente cansativo. Estas asas nos levariam para um lugar distante, mas o fato é que eles não sabem, estas asas não saberiam nada sobre nos proporcionar descanso. Apenas nos levaria para muito longe, para mais longe, mas também para continuar perto, muito perto do nosso próprio cansaço, do nosso próprio esgotamento. Muitas pessoas estão vivendo com esse desejo vão. Muitas pessoas estão apostando como solução para a sua ansiedade a fuga. O desejo vão de ter asas de pomba e de águia e de correr para longe dos problemas. Mas eles se enganam. Eles pensam: eu preciso escapar, eu preciso me afastar, e então eles se afastam das pessoas, eles vão para longe da cidade, eles vão para longe do governo que eles consideram um problema, eles vão para longe o máximo que puderem, e eles buscam o isolamento de tudo e de todos, como se esse fosse o lugar do descanso. Mas não é esse o lugar do descanso. Você não encontra alívio para a sua alma, você não encontra alívio para o seu cansaço, você não encontra alívio para estas pressões que o mundo te provoca no isolamento. Grande parte do problema daqueles que querem se isolar é que eles, juntos, de todas as outras coisas que eles procuram escapar, eles escapam da igreja, que é o lugar do meio da graça de Deus. Ao se afastar de pessoas, ao se afastar da cidade, eles se afastam da igreja. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, a apreensão dos presbíteros da igreja onde eu era adolescente ali.
eles angustiados toda vez que algum irmão dizia que ia comprar uma chácara, porque estava cansado, precisava de um lugar de descanso, porque ele sabia que essas pessoas logo estariam longe da graça de Deus. E então o sujeito ia lá, comprava a chacrinha, e aí no sábado ele sumia da cidade, sumia das pessoas, pegava ali a mulher e os filhos e se enfurnava na chacrinha. E ali na chacrinha ficava o sábado, o domingo até a noite, e sumia dos cultos ao Senhor. Era questão de meses, poucos meses, até que a mesma falta de fé que os fez fugir, buscando descanso onde não há descanso, fizesse com que eles agora estivessem imersos na descrença, estivessem apostatando da fé e negando ao Senhor, vivendo como ateus práticos, mesmo que dissessem, eu creio em Deus, as suas vidas gritavam e diziam, eu não só não creio em Deus, como eu faço questão de o desobedecer, de o afrontar, de quebrar o quarto mandamento e esfregar na face do nosso Deus. É uma coisa triste, meus irmãos, o que a incredulidade é capaz de fazer conosco. O que nós precisamos entender diante destes ensinos é que precisamos reconhecer que a fonte do nosso descanso encontra-se somente em Deus. O texto está dizendo que é seu o descanso. E ele está dizendo, é meu o descanso. E esse é um descanso também do Evangelho. Porque o texto está nos dizendo que foram para aqueles que creram em Jesus, que esse descanso foi dado. Cristo, portanto, é a fonte do descanso. Através do Senhor Jesus nós podemos descansar, porque nós estamos em alguém que Ele próprio está em pleno descanso. Ele foi capaz de descansar em meio a uma terrível tempestade naquele navio onde esteve. E o mesmo Senhor Jesus, Ele seria capaz de descansar sob qualquer circunstância, em qualquer lugar. Tendo Ele um travesseiro apenas para se deitar, Ele estaria descansado. Mesmo não tendo travesseiro para reclinar a cabeça, Ele estaria em descanso. E a razão pela qual Cristo pôde descansar, meus irmãos, foi por causa da certeza que ele tinha de que seu Pai estava satisfeito com ele. No texto que nós citamos hoje pela manhã, do batismo de Jesus, ali por aquela ocasião, dizendo de seu filho unigênito, o Pai disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O filho estava em descanso, sob forma humana, em carne aqui, pela satisfação do Pai dele. Por causa desta aceitação de seu Pai, Cristo podia estar em seu repouso. Ele pôde descansar em meio a uma nação que o rejeitaria, em meio a uma nação que olhava para ele com sangue nos olhos e com desejo de morte. Por causa do seu descanso no Pai, da sua aceitação pelo Pai, Jesus ele pôde conversar e dialogar com aqueles que usavam suas palavras para fazer delas armadilhas para ele. Há apenas um caso em toda a Escritura em que encontramos Cristo roubado do seu descanso. Quando o seu Pai o abandonou. Este é o único momento em que o descanso esteve faltando para Jesus. E ele experimentou esta dor e este abandono, para que eu e você pudéssemos nunca ser abandonados por Deus. É por isso, meus irmãos, que o autor aos Hebreus, ele diz que é uma terrível negligência
quando nós negligenciamos tão grande salvação. O Pai abandonou momentaneamente e terrivelmente o Filho amado, em quem Ele se compraz, para dar a mim e a você descanso, para dar a mim e a você alívio às nossas almas cansadas e sobrecarregadas, para que você possa chegar na face dele e dizer: não, Senhor, eu não quero descansar em Ti, eu estou dando um pulinho em Miami ali, porque eu quero o descanso de Miami. O problema não é ir para Miami, o problema é usar Miami como um substituto de Deus. O problema, meus irmãos, não é usufruir dos dons de Deus, dos passeios, das chacrinhas. O problema é que quando nós nos relacionamos com estas coisas, em boa parte do tempo, nós estamos dando a estas coisas o lugar que deve ser dado somente a Deus. O desmazelo com o dia do Senhor é a maior das expressões desse nosso descuido com a atenção que devemos dar ao Senhor, como aquele que alivia as nossas almas, cuida, trata das nossas almas. Às vezes, a sensação que nós temos é que alguns irmãos, eles pensam que nós queremos vocês aqui apenas para ter a igreja cheia, que o pastor e os presbíteros estão apenas preocupados em que a igreja esteja cheia. Não, meus irmãos, o desespero é pelas almas de vocês, é por estar completamente tomados de preocupação e desespero de que estejam fazendo, como Deus da vida de vocês, chacrinhas, passeios, às vezes até a cama, confiando que a cama lhes dará o descanso que vocês tanto acham que merecem, enquanto Jesus está erguido e gritando e dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados. E você dizendo: não, Jesus, quieta um pouquinho aí, que deixa eu dormir mais um pouquinho aqui. É duro isso, irmãos. Os israelitas fizeram isso no deserto por 40 anos. E o Senhor disse: por causa da desobediência deles, da incredulidade deles, eu não lhes darei o meu descanso. Eles não entrarão na terra prometida. Agora, vejam, isso é uma ilustração. Esta foi uma punição a uma nação, e quanto a uma terra, literalmente falando. Agora, pensem bem, porque aquilo que está envolvido com a nossa negligência diz respeito a novos céus e nova terra. Diz respeito a algo muito mais grave do que o descanso que foi negado àqueles israelitas que perderam o direito a uma sepultura na terra prometida e foram sepultados no deserto. Meus irmãos, a melhor descrição que nós vemos no nosso texto, ela se encontra aqui no verso 10. O nosso descanso, ele nos chama a cessar nossas próprias obras como um meio de obter a aceitação de Deus ou a redenção das nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que nós acharemos solução para os problemas dos nossos corações cansados, das nossas almas cansadas. Fazemos isso de maneira religiosa e fazemos isso de uma maneira aparentemente não religiosa, mas que também é religiosa, porque é um tipo de idolatria, de ateísmo. Nós precisamos entender que é das coisas que Jesus fez e do próprio Deus que flui para nós o nosso descanso. O legalismo, por exemplo, é uma forma de cansaço, é um terrível cansaço religioso. É você, através das suas obras, tentando obter a aceitação de Deus, sendo que Cristo já obteve esta aceitação de Deus para todos nós. Da mesma maneira graciosa e amorosa que o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, todos aqueles que confiam em Cristo Jesus descansam nele, porque para eles o Pai também diz: estes são os meus filhos amados.
Por causa do unigênito, eu me comprazo neles. E todos e nenhum deles poderão ser arrancados da minha mão e do meu descanso. Aqui, meus irmãos, está um descanso, então, que pode permitir que você mantenha a sanidade neste mundo tão louco, neste mundo tão insano, neste mundo que nos arrebenta e de muitas maneiras. A sua porção em meio às tempestades e incertezas da vida, elas só podem ser obtidas em Deus através de Cristo Jesus. Esta é a única maneira de você descansar. E é isso que o autor está dizendo. Se somos crentes, esta é a nossa porção. Nós devemos usufruir desta bendita porção. Nós devemos usufruir deste descanso. Se o próprio Deus, argumenta o texto, descansou no sétimo dia, por que você não vai descansar no sétimo dia e vir aqui para adorá-lo? Estar aqui em 2 cultos pela manhã e pela noite, mais 2, pastor, sim. Deus descansou inteiramente o sétimo dia. Se Ele, Deus, pode dispor um dia inteiro para o descanso, por que você não pode? O que você acha que você é? Meus irmãos, nós passamos longos períodos da nossa vida sem usufruir da bênção desse descanso que nós encontramos e temos em Deus através de Cristo Jesus. E por isso que estamos sendo exortados esta noite. Então, em primeiro lugar, reconheça a natureza do descanso que muitas vezes você tem buscado e perseguido de maneiras erradas. Só Deus pode aliviar a tua alma. Só Deus pode aliviar a tua alma cansada e sobrecarregada. Ele tem te dado uma série de outros dons, presentes. Não os confundam como fonte de descanso para a sua alma. Busque ao Senhor. Busque o Senhor Jesus Cristo para encontrar alívio para a sua alma. Este é o nosso primeiro ponto. E o texto continua nos falando do meio para o descanso. O versículo 3, ele fala sobre o quanto a incredulidade roubou o descanso dos israelitas no deserto e tem roubado o descanso de muitas pessoas no meio do povo de Deus através dos tempos da história. E o ladrão fundamental da fé, do descanso, era a falta de fé. A incredulidade, meus irmãos, é a contundente e absoluta falta de fé, falta de confiança no Senhor. Esse descanso, o nosso descanso, não pode ser experimentado sem a fé. Isso é o que tem acontecido hoje com muitos crentes. Quando o crente ele aposta as suas fichas em tantas coisas para buscar alívio para as suas almas que não são Deus, através de Cristo Jesus, pelos meios da sua graça, ele está dizendo: olha, eu não confio no Senhor. Às vezes nós achamos que é um remédio, uma medicação. Às vezes nós achamos que são as ciências desse mundo. Às vezes nós achamos que são os prazeres desse mundo. Talvez mais trabalho. Enfim, nós vamos acumulando um monte de coisas nas quais nós colocamos a nossa confiança. Para dizer, isto vai me aliviar. Isto vai aliviar o meu cansaço e a minha sobrecarga. Você está pondo fé em outras coisas, confiança em outras coisas, não em Deus. Então você está rompendo o meio pelo qual você se achega até o descanso do Senhor. Somente pela fé você será capaz de encontrá-lo, de achá-lo na sua vida. Pedro, ele estava caminhando durante a tempestade sobre as águas para encontrar Cristo.
e as águas distraem Pedro. E então ele começa a afundar. Esta é uma ilustração perfeita do que acontece com a nossa vida. Nós começamos, em algum momento muito bom da nossa vida, a caminhar olhando para Jesus, confiando em Jesus. Mas as coisas de repente nos distraem. Aparece um conselho mau, aparece o próprio diabo, aparecem os sistemas do mundo e convencem você e distraem você da confiança exclusiva em Jesus e convencem você a pôr a sua confiança, a sua atenção em outras coisas. E lá então, por erro, você vai buscá-las. Mas veja, aqui o texto está nos dizendo, meus irmãos, que é somente pela crença, pela fé, para aqueles que creram, que é dado o descanso de Deus. Assim como nós vimos no domingo passado, o versículo 3 está dizendo: nós, porém, que cremos, que é literalmente que tem fé, que confia em Jesus, que sabe que é Ele e Ele somente e nada mais. Vocês se lembram que eu já disse uma vez aqui sobre o fato de que você não coopera, você não trabalha junto com Jesus na entrega desse descanso. Eu contei a história para vocês de um jogador de basquete, que eu não me lembro o nome, que entrou numa partida do Chicago Bulls, e na noite em que Michael Jordan fez 69 pontos, ele conseguiu fazer 1 ponto de lance livre. Ele teve 2 lances livres, errou o primeiro, acertou o segundo, e na beira da quadra ele ficou dando entrevista e dizendo: hoje foi a noite em que eu e Michael Jordan fizemos 70 pontos. Isso não será dado a você. Não será dado a você poder dizer: hoje foi o momento da minha vida em que eu estava sobrecarregado, cansado, e eu e Jesus fizemos 100% do trabalho de me consolar. Eu fiz 1%, Jesus fez 99%. Ou então Miami fez 1%, Jesus fez 99%. Ou então Disney fez 10%, e Jesus fez 90%. Isso não existe, meus irmãos. Nós que cremos, conhecemos o descanso. Só em Jesus, somente em Cristo, nós encontraremos o meio para o descanso oferecido pelo nosso Deus. Veja, a nossa cultura, ela é uma cultura que inclina-se terrivelmente, afrontosamente contra Cristo. De todas as maneiras, a nossa cultura vai tentar esvaziar a ideia do Evangelho, a mensagem do Evangelho, a pessoa, a obra, o poder de Cristo. E de maneiras sutis, o diabo vem tentando fazendo isso, gerar qualquer mínima descrença nossa, que diminua aquela total confiança e total crença que deveríamos ter em Jesus. Por exemplo, uma das coisas que eles têm feito é justamente isso. O mandamento do Senhor para que estejamos no dia do Senhor, solenemente reunidos, ajuntados. Aí vem o ministro do Supremo e diz: não, reza em casa, ora em casa. O mundo, meus irmãos, vão trabalhar, todos eles irão trabalhar contra a sua fé, para diminuir a sua fé. Muitas pessoas dirão a você: não, beleza, vá lá no domingo, busque um nível de alívio para a sua alma com Jesus, mas aqui, está aqui um tanto mais, 10% você vai tirar daí, aqui outro tanto mais 10% você vai tirar daqui. É assim que o mundo vai trabalhar. Ele vai trabalhar para diminuir a sua confiança em Jesus, e era exatamente isso que estava acontecendo com aqueles cristãos hebreus para quem esta epístola foi escrita. Eles estavam sofrendo, e estavam ouvindo de todos os lados: não, que é isso, volta lá para o judaísmo, ou então monta ali alguma coisa misturada, um pouco de cristianismo com um bocado de judaísmo.
Mas não fica nesta radicalidade de cristianismo aí não, que vocês vão se dar mal. Eles estavam sendo colocados em dúvida, em decréscimo da fé. É por isso que no capítulo 3, versículo 6, eles são exortados a segurar firme a confiança e o regozijo da esperança firme até o fim. E no capítulo 3, versículo 14, é dito a eles o que vai acontecer com eles se eles mantiverem a fé. E seremos feitos participantes de Cristo se mantivermos o princípio de nossa confiança firme até o fim. Fé é o que você precisa para você entrar e manter-se no descanso do Senhor. Fé, confiança até o fim no Senhor. Então o autor, ele quer que nós tomemos cuidado, todo cuidado com aquilo que ameaça os nossos corações, que é qualquer tanto de descrença, qualquer naco de descrença que possa nos tirar, nos remover do descanso do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, trava todos os dias batalhas por seu descanso. Você se esforça por superar a descrença todos os dias. Todos os dias o diabo e o mundo estarão tentando você a descrer em algum nível, em algum tanto do Evangelho, da fé que nos é ensinada nas Escrituras. Embora, meus irmãos, as coisas que nós temos colocado a nossa fé sejam invisíveis, as coisas eternas em que nós cremos sejam invisíveis, elas são reais. E precisamos todos os dias acordar, olhar para o espelho, projetar a nossa face diante do espelho e nos questionarmos se ainda estamos firmes na crença de que estas coisas invisíveis, elas são reais para nós. Nos perguntarmos todos os dias, firmemente eu creio que Cristo é verdadeiro, que Ele é real. Não deixe se distrair por qualquer circunstância, por qualquer coisa desta vida que te roube da atenção que você deve a Jesus e da crença e da fé que você deve a Jesus. Quais os meios para nutrirmos e mantermos esta nossa fé em Jesus firme como está sendo exigida aqui? Nós sabemos, meus irmãos, que nós devemos utilizar os meios da graça de Deus. É preciso todos os dias ir à sua Bíblia. É preciso todos os dias ir às suas orações, para que você esteja nutrido, e em todos os dias você praticar as suas devoções a Jesus. Pela manhã eu sugeri que você precisa pensar em Jesus o tempo todo, e sugeri que durante o dia inteiro você esteja se inundando de canções a respeito dele. Mesmo que você seja repetitivo e passe o dia inteiro ouvindo Colossenses 1, do Projeto Sola. Se você não tiver outra coisa para ouvir e alternar com Colossenses 1, passe o dia todo ouvindo Colossenses 1. É assim que nós sustentamos a nossa fé, e é assim que nós nos mantemos no meio que nos leva a estar no descanso de Deus. E finalmente, meus irmãos, o texto ele nos mostra também, desde o domingo passado, quando nós vimos na mutualidade exigida para proteger os corações, que estar no descanso de Deus envolve-nos no ministério do descanso. Eu já fiz referência a 2 Coríntios 7. O texto de 2 Coríntios 7 nos mostra o exemplo do próprio Paulo ansioso e cansado. E nós vimos que Tito chega e ele traz consolo
ao apóstolo Paulo e sua equipe. Mas é interessante porque os versículos 6 e 7 de 2 Coríntios 7 dizem que Tito passa a eles o consolo que ele também havia recebido. O que nós vemos aqui, desde o domingo passado, no capítulo 3, e nesta ilustração do 2 Coríntios 7, é que há um ministério do descanso. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, o grande apóstolo Paulo precisou ser consolado, ser estimulado ao descanso do Senhor. Ele não estava isento, assim como ninguém está isento de sentir os efeitos do cansaço. A questão é justamente que o isolamento, aquilo que nós vimos da vã tentativa de fuga, que tem sido muitas vezes a maneira como muitas pessoas estão buscando esse descanso. E uma das maneiras pelas quais nós nos relacionamos com o descanso é através do ministério do descanso. Veja bem, não apenas Tito precisou estar envolvido com o descanso do Senhor, mas ele era responsável por promover o descanso do Senhor na vida de outros irmãos. Há uma espécie de corrente aqui, porque lá em 2 Coríntios 7, a corrente se forma primeiro com elos, que são os próprios crentes da igreja de Corinto. A partir do momento em que aquela igreja enferma, problemática, demonstra seu apreço, admiração e acolhimento por Paulo, eles acabam por nutrir em Tito esta consolação. E estes elos então são formados entre os crentes de Corinto e Tito. E depois eles são estendidos até Paulo e sua equipe. É uma espécie de corrente que liga os crentes no que nós podemos chamar de o ministério do descanso. Então, há um meio pelo qual aqui nós puxamos uns aos outros nesse descanso. Nós vimos isso no texto anterior, e isso certamente continua a prevalecer em todas as expressões do texto do capítulo 4, porque todas elas estão envolvidas em nós cremos, nós devemos permanecer e perseverar nesse descanso, e só o faremos juntos. Somente mantendo-nos firmes, nós seremos perfeitos e finalmente participantes de Cristo Jesus, como é prometido, junto com a advertência que é feita nestes textos. Então, meus irmãos, ninguém está isento do ministério do descanso. Tanto você precisa, quanto você tem deveres em relação a ele. Você deve consolação aos seus irmãos. Você só encontrará consolação em seus irmãos. Concluindo, meus amados, este é o grande benefício da vida cristã: encontrar descanso em Deus. O convite de Jesus está feito. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, estejam em mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele certamente nos chama a muitas obras, mas todas estas obras fluem para nós através da nossa aceitação em Deus por meio de Cristo Jesus. Pelo fato de termos sido aceitos por Deus por Cristo Jesus. E tudo isso torna muito leve a nossa vida. Isso deveria fazer com que nós servíssemos com alegria, com leveza, com prontidão, com disposição, porque nele nós encontramos descanso, nele as nossas almas são aliviadas.
É por isso que Paulo, em meio às mais terríveis circunstâncias, ele foi um homem contente. Ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque em todas as obras feitas por Paulo, por mais difíceis fossem os contextos, ele as fazia fluindo para elas a própria aceitação e o próprio contentamento de Jesus. É porque ele estava em Cristo, aliviado e descansado em Cristo, que ele também podia fazer as suas obras, e ele podia descansar, e ele podia se sentir aliviado. Eu pergunto a vocês: vocês estão descansados em Cristo? Vocês estão vivendo suas vidas em seus braços ternos e doces? Ou vocês estão vivendo angustiados, sobrecarregados, cansados, pessimistas, rabugentos? Pensem bem, meus irmãos. Nós estamos fechando o ano de 2021. Estamos às portas de um novo ano. Se pergunte como você gostaria de continuar vivendo. Eu confesso aos irmãos que em alguns momentos da vida cristã me dá desânimo de conviver com algumas manifestações da vida cristã de alguns irmãos. Alguns irmãos, eles são contagiantes em seu pessimismo, contagiantes em seu desânimo, em seu cansaço, e eles não se permitem serem ajudados. Eles querem asas de pombas, eles querem asas de águias para irem para longe. Isso precisa ser quebrado. Nós precisamos viver o ministério do descanso e sermos encorajados à alegria, ao contentamento, ao descanso em Cristo Jesus. Vivemos vidas felizes, contentes, alegres, por fé e não por vista. Tem um cântico que nós cantávamos antigamente na igreja, chamado Não Olhe as Circunstâncias. Não, não, não. Eu não vivo por vistas, eu vivo pela fé e pelo seu amor. Que assim seja com cada um de nós, que nós possamos viver por fé e não por vistas, que nós possamos viver, meus irmãos, cantando diariamente nas nossas vidas, como o escritor de hinos escreveu. Ele disse: Jesus, estou descansando, descansando na alegria do que tu és. Estou descobrindo a grandeza do teu coração amoroso. Tu me oferecestes olhar para ti, e tua beleza enche a minha alma. Pois o teu poder transformador me refaz, me inunda. Tu me fizeste são. Oh, quão grande é a tua bondade amorosa, Senhor, mais vasta, mais ampla que o mar. Oh, quão maravilhosa é a tua bondade, esbanjou tudo para mim, tudo em mim. Sim, eu descanso em ti. Oh, amado Senhor, tu sabes que a riqueza da tua graça é tua. Conheço a tua promessa e a certeza da tua promessa, e todos os dias, pela fé, eu as faço minha. Queridos, descansem. O melhor descanso está dado a vocês. Descansem no Senhor e vivam vidas alegres, contentes, satisfeitas, aliviadas. Vamos orar.